Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. E a quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, aqui estamos nós rezando, nós aqui, você lá, você que nos acompanha através dos meios de comunicação, seja através da Rede Vida Televisão, da TV Pai Eterno, da rede de rádio Pai Eterno. Juntos formamos uma corrente. Nesse dia importantíssimo para a igreja, que é a celebração de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre a humanidade, sobre os apóstolos, sobre os discípulos, sobre a igreja. Jesus retornou para o Pai após realizar nesse mundo uma grande obra salvadora. Ele retorna para o Pai, mas diz aos seus discípulos: "Eis que eu mandarei sobre vocês o Espírito Santo, Paráclito." Espírito Santo, o defensor, aquele que vai continuar a obra da salvação, da redenção da humanidade até o final dos tempos. E ele então veio. Veio de que forma? Veio através de línguas de fogo, no momento em que os apóstolos, os discípulos, estavam fechados por medo dos judeus. Jesus se irrompe naquela realidade de medo, de fechamento. Ele quebra aquilo tudo, se coloca ali e diz: "A paz esteja com vocês." E sopra sobre todos eles o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. E os envia em missão ao mundo. Vocês agora são as minhas testemunhas, vocês agora são os meus enviados.
vocês continuarão a missão da salvação. Vocês agora são os mensageiros de Deus. Vocês recebam o Espírito Santo, Ele sopra sobre eles. Recebam o Espírito Santo e ainda fala, dando autoridade, poder, para ligar, fazer ligação da terra com o céu, do céu com a terra. Os pecados daqueles que vocês perdoarem, eles serão perdoados. E os pecados daqueles que não forem perdoados, eles serão retidos. Então eles têm uma missão importante: anunciar a boa nova da salvação com esse grande objetivo, com essa grande finalidade, com essa grande meta, que é estabelecer uma ligação, um caminho estreito que possa levar até Deus. Que nós possamos chegar até Deus e que Deus chegue até nós. É isso que Jesus Cristo veio trazer para nós. Ele veio fazer com que Deus chegasse até o ser humano. E agora então, as portas estão abertas. Jesus quebra as barreiras. Jesus vence o isolamento, o fechamento provocado pela separação, pelo mal. Ele quebra. Estabelece conosco uma aliança de paz. A paz esteja com vocês. Mostra o lado, mostra os ferimentos. E os discípulos ficaram contentes por verem o Senhor. A narrativa também da vinda do Espírito Santo, nós a encontramos na primeira leitura, logo no início do livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Estavam fechados também, lá eles revelam, estavam fechados. E eis que veio do céu, vieram do céu línguas de fogo. Fazem um barulho grande e essas línguas são derramadas sobre todos. É o fogo novo, o fogo que aquece, o fogo que estabelece uma nova vida, que gera a vida plena. É o Espírito Santo, o Paráclito, que Deus envia para a humanidade. Ali então, acontece o grande milagre do entendimento. As pessoas escutam. Ali a comunicação acontece de forma clara e direta. Não precisa de intérprete. Os que os apóstolos falam, os outros compreendem. E eles ficam admirados, porque ali havia muita gente, gente de todos os lugares, gente de várias nações. Judeus, gregos, asiáticos, árabes, romanos, pessoas de diversas nacionalidades, e eles interrogavam: como pode esses homens que estão falando aí, eles não são galileus? E nós entendemos em nossa própria língua. É o fruto do Espírito que estabelece entre nós uma comunicação, que rompe as barreiras da incomunicação. Se a gente recordar um pouco, vamos olhar o Antigo Testamento, lá tem justamente o contrário. Lembram-se da Torre de Babel? Que os homens cada vez mais iam ganhando força, ganhando poder, e foram construindo uma torre, queriam chegar até o céu. E quando alcançasse o céu, imaginavam: ninguém mais poderá conosco, nem Deus. De repente, surgiu o desencontro.
surgiu a incomunicação. Ali aconteceu a dispersão. As pessoas não se entenderam mais, se dispersaram. Fruto da arrogância, da prepotência, fruto do orgulho. E nós padecemos de tudo isso. Mas o Espírito Santo Pentecostes que vem até nós quebra essa barreira, essa dispersão, esse isolamento, estabelece um novo ser que comunica. E nós olhando para a nossa realidade hoje, nós vivemos num mundo extremamente comunicativo. Não a comunicação interpessoal, mas a comunicação mediática. Tudo que acontece aqui, em segundos chega no outro lado do mundo. E o que acontece lá também chega aqui. Essa comunicação é importante, mas ela não é tudo. É necessário alcançar aquela comunicação interpessoal entre as pessoas, onde um possa comunicar com o outro, um possa entender com o outro. Quebrar então o nosso isolamento, quebrar então a nossa separação, quebrar o nosso orgulho e ter a humildade de escutar o outro, de falar, de ser ouvido e de escutar o outro, deixar Deus falar, deixar o outro falar, estabelecendo um canal de relacionamento entre as pessoas, necessário e importante, porque Deus vem comunicar a verdade maior da sua justiça, da sua salvação, e convoca todos para formar um grande povo, o povo de Deus, reunido. E a gente vê isso na segunda leitura de São Paulo aos Coríntios. Ninguém pode falar um A sem ter a força do Espírito Santo. E diz, São Paulo citando o corpo. O corpo é um só, mas possui vários membros. Então ele vai dizer que o Espírito é um só, mas a igreja é formada de diversas pessoas, há diversos dons, mas um só é o Espírito. Há diversidade de atividades, mas um só é o Senhor. Diversidade de tarefas, mas somente um é Deus. É Deus um só em todos. Por isso, a igreja que se forma, ela precisa ser uma, tendo diversos membros, mas ela precisa estar unida em Cristo. Cristo é a cabeça. Cristo é o nosso corpo. Nós somos os seus membros. Por isso que a necessidade da comunicação. E o Espírito Santo vem estabelecer, então, esta nova realidade, esse novo ser que renasce. E aí fica para nós o grande desafio. E nós temos que rezar, pedir a união dos cristãos. Veja que mau exemplo que a gente dá quando ficamos divididos em várias religiões, em várias crenças, não se comunicando umas com as outras, e dizemos que acreditamos em Deus, dizemos que acreditamos no mesmo Deus, mas estamos divididos. Então isso já é um contrassenso. Então, vamos pedir ao Pai do Céu que nos ajude a quebrar a barreira do isolamento, que nos ajude a quebrar o nosso orgulho, a nossa prepotência, imaginar que nós podemos tudo. Na verdade, não podemos nada sem Deus, porque Deus é tudo em nós. Por isso nós queremos rezar e pedir ao Pai do Céu a luz, a força do Espírito Santo, pedir que Ele possa guiar a nossa vida, conduzir-nos pelos caminhos da unidade,
até chegar à vida eterna. Esta é nossa esperança. Esta é a esperança que nós aprendemos de Jesus Cristo. Todos nós um dia vamos morrer, mas aquele que for forte na fé, aquele que acreditar, aquele que permanecer fiel até o fim, este salvará. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos ilumine e que a força do Espírito Santo possa santificar-nos a cada dia. Que cada dia nós possamos acertar mais, errando menos, que possamos alcançar a perfeição, que a gente possa entrar nesse processo de renovação, de conversão, de mudança de vida, arrancando de nós as maldades, são tantas, tirando de nós o mal, enfraquecendo o mal, jogando fora e deixando a graça de Deus crescer em nós, deixando a graça de Deus nos santificar. Que o Espírito Santo nos ilumine